Boa tarde, pessoal. Hoje é 17/5, 4 de maio de 2023. Estamos na nossa jornada de encontros humanistas. É uma jornada que esse é o quarto ano, né? E estamos começando, né, gente? A gente está no eventual, não sei de cabeça se é quinto ou sexto encontro, né? A gente está nessa jornada estudando Sexo, Gênero e Sexualidade da Elza Dorlin, que é um livro curtinho, mas muito, ao mesmo tempo, é de uma simplicidade muito elaborada. Cada capítulo é uma linguagem muito direta, mas acho muito sofisticado esse livro. Queria parabenizar essa autora, porque ela consegue abordar os temas de uma maneira muito clara e, ao mesmo tempo, muito consistente, né? E, enfim, estamos aqui. Antes, eu queria dar um. Deixa o pessoal chegar que eu vou dar um informe. A Lívia levantou a mão. Ô, Fernando, estava pensando aqui, a Elza ainda é viva, não é? É ainda é viva, gente? A gente podia um dia fazer um convite, né? Ou convidá-la ou escrever para ela contando que a gente tem um grupo aqui e que a gente fez um trabalho sobre o livro dela, que a gente gostou muito. Ah, Fazer esse elogio que Olívia, você você pode fez. dar uma pesquisada, querida, já que você teve essa ideia Farei isso. criativa? Pode Ótimo, deixar. querida. Obrigado. De Agora, nada. a Fran colocou aqui. Boa tarde, Fernanda. A gente se sente em casa. Quando o afeto é sincero, o coração de cada um é a casa de cada um, né? Então, estamos aqui num condomínio, num condomínio de corações, né? E eu queria hoje, sabe, com toda a felicidade do mundo, terça-feira a gente fez, eu sou coordenador acadêmico do Núcleo Trans, junto com o professor André Dalben, da Educação Física, né? E eu tive o privilégio de ser o facilitador do reunião extensionista mensal. Todo mês na primeira terça-feira do mês, a gente faz o encontro mensal temático, né? Sobre as questões das vulnerabilidades de identidade e de sexualidade, né? E a gente teve nessa terça-feira uma pessoa maravilhosa que fiquei encantado, assim, né? Seja pela pessoa, seja pela jornada de vida, seja pela profissional, né? A gente está aqui com a presença, compondo o nosso grupo daqui para frente, gente. Olha que fantástico! Presença da Carla Watanabe, que ela como é que fala? Cartorária, né? Não, tá certo falar cartorária, Carla? É a primeira cartorária trans do Brasil entre 12 mil cartorárias, né? Ela é responsável do 28º cartório notarial, enfim, bom, depois ela vai falar esses nomes, que essas coisas assim, jurídico-administrativas ela domina, mas ela fez uma partilha nessa terça-feira, que alguns de vocês estiveram, que foi assim, um momento ritual, assim, né? Porque tem palestras e palestras, né, gente? Mas quando a pessoa consegue articular um cargo, né, um cargo assim de uma responsabilidade social, de uma representação cidadã extraordinária, com um modo de vida, né, a gente consegue ter um momento muito extraordinário que está disponível no YouTube, né, da PROEC, né, gente? Alguém, monitoria, extensionista, por gentileza, procurem. Não sei se já está disponível, né, se gravou já foi disponibilizado. Inclusive, o Valentim foi o extensionista, junto com a Luana, que coordenou os bastidores, né? Se o Valentim, que está aqui, puder dar uma olhadinha e deixar aqui no chat. Eu tive o privilégio de ser um facilitador, gente. Isso, para mim, foi um resgate, porque eu sou formado em Direito pela USP, né? Enfim, foi um resgate até de uma questão da ortodoxia da USP, que para mim era ortodoxa dos anos 80. Parece que hoje, uma USP que propicia a existência do Renan Quinalha, né, que é um recém-formado, assim, sei lá, 20 anos depois, né, já mostra que a USP também está se abrindo para as pluralidades, né? Mas eu queria passar um pouco a palavra para a Carla, só para ela se apresentar para o grupo. Essa é uma parceira de grupo, gente. Uma pessoa que está em processo de resistência e de criatividade, né? Ela falou de toda essa jornada de vida. Ela falou, aliás, a fala teve dois momentos. Um momento sobre as questões notariais, cartoriais em relação à pessoa trans, à pessoa intersexo. A gente foi
uma questão de estratégica jurídica maravilhosa, e também a gente foi alinhavando com a questão da resistência de vida, como é que é essa questão de um constante embate, né, gente? Eu acho que quando a gente tem uma jornada de inclusão das pluralidades, a gente também compra brigas, né? A gente precisa estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte, e isso só reforça a vivacidade da Carla. Eu queria que ela, se ela pudesse apresentar para o grupo. E o Valentim acabou de pôr no YouTube a palestra, na qual eu tive o privilégio de ser facilitador, com 1h30 de ensinamentos da Carla. Né? Carla, por gentileza, se apresenta para a gente. Bom, professor, primeiro eu lhe agradeço as palavras imensamente gentis. Talvez eu não seja merecedora de tantas palavras gentis. Bom, eu sou a Carla Watanabe. Atualmente eu sou titular concursada do 28º Tabelião de Notas, aqui da capital de São Paulo, aqui no Tatuapé. E eu já fui engenheira, já fui servidora pública, e agora eu trabalho há 18 anos aqui no Tatuapé. E, de fato, eu sou a primeira, e eu acho que eu serei a última, porque do jeito como vão as coisas, a última, eu não falo nem mulher trans, a única pessoa que se assumiu do grupo LGBTQ e a mais, dentro desse universo de 12 mil pessoas titulares de cartório. E por que ninguém se assumiu? Porque eu enfrento muitas dificuldades. Eu relatei algumas dificuldades lá com o professor Fernando, e, de fato, ninguém se assume, ninguém sai do armário, porque as dificuldades são muito grandes. O pessoal é muito heteronormativo. Mas é isso. Eu agradeço aqui, estou muito feliz em estar aqui discutindo com vocês. E o próximo livro, né, que será discutido, Foucault, as aulas dele, né, sobre os anormais, poxa, eu acho excepcional, vai ser excelente. Isso aí, nós estamos aqui para compartilhar. Então, só dando um spoiler, eu já devo ter falado, o Foucault, vamos até falar circunstancial Foucault, né? Foucault ele foi titular, né, professor titular do Collège de France, que é um colégio virando assim a Sorbonne, você tem do lado o Collège de France. Sorbonne toda medieval, Collège de France todo de vanguarda, né? E ele, durante uns 15 anos, ele foi titular de uma cátedra chamada Sistemas de Pensamento, né? Que ele denominou assim, e ele simplesmente ele estudava o ano inteiro, não tinha um orientando, ele era pesquisador quase solitário, ele mesmo reclamava disso na jornada dele, e ele tinha que dar um retorno social, de apresentar cursos, né? Um retorno social. Todo ano ele tinha que dar um certo número de aulas para mostrar o que ele produziu durante o ano, que são o tal dos cursos do Collège de France, que são dezenas de cursos, né? Eu inclusive, agora vou fazer um segundo pós-doc sobre cuidado em Foucault, baseado nos 10 cursos do Collège de France, né? E esse curso dos anormais, ele vai, já dando spoiler, ele vai trabalhar a questão da genealogia do sujeito anormal, né? Com toda a pré-concepção que a normalidade é construída durante séculos, né, gente? Ele vai pegar em arquivos antigos para mostrar as 4 figuras clássicas, né, da normalidade, repito, atravessada por muito estigma e preconceito, que seria a aberração biológica. Estou falando com todos os preconceitos, tá, gente? É assim que se dizia, né? Que era a pessoa com deformidades biológicas e que eram consideradas monstros biológicos, tá? A gente vai trabalhar a figura do monstro biológico. A outra figura é do hermafrodita, que era o termo clássico, tá? Dos séculos XVIII, XIX, que hoje se chama intersexo, que é um viés muito mais clínico, né? E consequentemente mais patologizado, não sei se patologizador, gente, mas é um médico, né? A intersexo não é patologia, né? Mas é um viés medicalizador, né? E hermafrodita tem um fundo moral e até de escândalo social que tem a ver com questões de estigma, né? Outra figura da criança masturbadora, tá? Como uma forma ostensiva de educação, de submissão de disciplina, e a outra figura o delinquente, né? Então, isso é uma gama de
de vieses associados a noções horrendas de aberração, monstruosidade, né? E, de alguma forma, na constituição desse colchão histórico da normalidade, na qual todos nós, seres humanos do planeta Terra, a gente está dentro de uma curva de normalidade, de anormalidade. Então, isso tem... Por que a gente escolheu esse tema? O grupo de montagem, né? Coordenado, articulado entre eu, o professor Magnus e o Guilherme, né, com a equipe extensionista, a gente adicionou esse tema justamente porque no sentido de oferecer subsídios para a gente resistir às estigmatizações da normalidade, tá? E com a introdução dessas 5, 6 encontros iniciais sobre sexo, gênero, normalidade e sexualidades, Elza Dorlin, que está sendo, para mim, está sendo magnífico, né? E hoje a gente vai ter a facilitação da parceira de jornada, a mais nova psicóloga do planeta Terra, Camila Sanches, que, assim, temos uma jornada de graduação e agora de carreira, né, Camila? Nós somos parceiros de escritas, né, e ela tem um estudo sobre tudo, muito atento sobre conversão sexual e esse imperativo totalizador da conversão sexual, que a gente está escrevendo coisa juntos. E ela escolheu, não foi à toa que ela escolheu esse capítulo, que eu não lembro o nome completo, você pode começar falando, tá, Camila? E só que antes dela entrar, eu quero relembrar que amanhã, para quem está na Baixada, em Santos, a gente vai ter um momento muito especial, que é o Cine Debate com o diretor do filme, o Alexandre Stênio, que é um diretor de um documentário chamado O Armário Não é o Nosso Lugar, que vai começar a sessão de filme às 11 horas no saguão da Silva Jardim, tá, gente? Da Unifesp, né? Silva Jardim 136. O filme vai das 11 até 1 hora e depois vai ter uma facilitação, um debate comigo, com o professor André Dalwin, da Educação Física, e a presença simplesmente do diretor do filme, no qual existe o depoimento durante 2 horas de 9 pessoas das mais diversas pluralidades de identidade, de sexualidade, num filme muito sensível, muito delicado. Então você pode assistir o filme durante as 2 horas e depois ficar para o debate, que começa em torno das 13 horas, porque o filme tem 2 horas, tá? Quem é da Baixada, vou ficar muito feliz de compartilhar esse momento com vocês, tá? Não tem, gente, não tem condição lá na estrutura lá, é um saguão, assim, um pátio, entendeu? Infelizmente, a gente... Só se eu inventar alguma coisa ali de pegar meu celular, enfim, vou ver o que a gente faz. Eu deixo um recado, se eu conseguir, eu deixo o recado no grupo, tá? Vou fazer um esforço, tá? Com vocês, a magistral facilitação da Camila do capítulo... O capítulo chama Filosofias da Identidade e Praxis Queer. Mas, boa tarde, gente. Espero que todos estejam bem. Eu queria começar falando que eu não consegui assistir a palestra e eu fiquei muito feliz de saber que ela ficou salva. Eu estava no trabalho e eu vou assistir com certeza. Eu estou bem curiosa, o pessoal gostou bastante e tenho certeza que foi maravilhosa. Mas eu também começo me apresentando, não sei se todo mundo me conhece, meu nome é Camila, fiz parte de alguns dos encontros, se eu não me engano, acho que desde o começo eu estava no grupo, né? Acho que eu fui monitora do primeiro grupo. Estava desde as palestras iniciais, que eram palestras da pandemia e existencial humanismo, palestra pandemia, gestalt, pandemia e abordagem centrada na pessoa. Você estava... Eu estava. Gente, a gente tem umas 100 palestras no YouTube lançado no mundo, tá, gente? Procura, Valentim, por gentileza, coloca o link do YouTube lançado no mundo, que a gente tem a memória de 4 anos de encontros humanistas, tá? Aparece entre os 10 últimos vídeos, mas se você clica em vídeos, tem uns 100, tá? A gente já... Deixa eu até fazer o gancho, perdão, Camila, que você foi muito criativa. A gente já estudou Tornar-se Pessoa do Rogers, a gente estudou Ser e Tempo, volume 1 e 2, a gente estudou Vigiar e Punir, estudou Texto de Anki, do Paul Preciado. Faltou mais algum? Vários artigos múltiplos, assim, né?
Enfim, mais ou menos isso. Tem 100 artigos lá. Com esse 105, Guilherme. Isso aí. Então, com vocês, Camila, de novo. E eu ia acrescentar que esse sempre foi um momento muito, muito gostoso mesmo da semana, da gente fazer essas trocas de forma horizontal, né? E sempre foi muito acolhedor, então estou feliz de poder estar aqui, mesmo depois de ter me formado. Eu me formei na Unifesp esse ano no comecinho, mas continuei com o professor Fernando, né? Nos projetos. E eu adorei esse capítulo, acho que a forma como o autor escreve é muito acessível, o que eu acho incrível, principalmente quando a gente fala de gênero, né? Gosto muito da forma como ela apresenta os conceitos. E eu gosto muito também das escolhas que ela faz no começo dos capítulos, né? Então, acho que é muito, muito potente todas as frases que ela escolhe. E eu queria começar lendo o trecho que ela escolheu para esse capítulo. Então ela diz: por muito tempo achei que seria engraçado chamar o que eu fazia na vida de terrorismo de gênero. Hoje, porém, vejo as coisas de um jeito um pouco diferente. Os terroristas de gênero não são as drag queens, as sapatões caminhoneiras, as mulheres promíscuas. Os terroristas de gênero não são transexuais female to male que aprendem a olhar as pessoas nos olhos quando andam na rua. Os terroristas de gênero não são aqueles que batem a cabeça contra um sistema de gênero real e natural e que usam o gênero para nos aterrorizar. São esses os verdadeiros terroristas, os defensores do gênero. E deixa eu abrir agora aqui as minhas anotações. Ela vai começar, então, definindo, né, um pouquinho do termo queer, e em uma tradução literal, ele significa estranheza, esquisitice, anormalidade, o que faz sentido quando a gente entende mais a fundo a proposta que essa teoria traz. De princípio, esse termo é apropriado como uma antiperístase, que eu não sabia o que essa palavra significava, mas ela explica que é a inversão de um tipo de insulto em uma categoria de autoidentificação, de orgulho. Achei isso bem interessante. Então, nesse grupo se reúnem diversas e incontáveis designações e tem por um interesse comum o de se auto-identificar de acordo com diferentes práticas sexuais e não pautados em uma natureza ou uma essência patológica. Então, como contexto histórico do desenvolvimento dessa praxis, a autora ela traz a vivência do Harlem, que é um bairro dos Estados Unidos. Então, lá, um grupo queer não branco, ao serem desautorizados de incorporar a norma sexual e racista, que era dominante, tornou possível o desenvolvimento de códigos sexuais alternativos, excêntricos, encenando um status racial e sexual, então reforçando uma feminilidade branca, ao mesmo tempo em que se desestabilizava essa feminilidade enquanto padrão, enquanto um ideal. Então, é nesse contexto que é exposto um jogo de encenação de si, que os povos marginalizados em geral são expostos, mostrando que quanto mais de si encenam, mais precisam encenar para reafirmar uma imagem. Então, é um movimento constante que parece que não se esgota e sim se reforça cada vez mais. E é nesse sentido que o caminho ele vai seguindo e mostrando que a gente tem como base da teoria queer justamente o questionamento, né? Inclusive da própria postura da comunidade LGBT frente às normativas de gênero e sexualidade. E aí, então, ao manter esse movimento de questionamento, isso não permite que, como parece uma tendência para a gente, não permite que as identidades gays e lésbicas, por exemplo, acabem por tomar um caminho contrário, que é a respeito da renaturalização do binarismo, um movimento que ele se volta a um reaprisionamento, né, nas caixinhas da população LGBT,
que sofre com as consequências desse aprisionamento. Então, acho que ficou um pouco confuso, mas o que eu quis dizer é que, ao surgir esse movimento queer, vai trazer o questionamento que vai impedir que a gente vá numa tendência de novamente se aprisionar nessas caixas e acabar por reforçar essa lógica em que a gente vive e que já nos fere, né? E isso vai se ligar muito com a segunda e terceira parte desse capítulo. Então, o movimento queer, ele não vai apenas visibilizar o questionamento a respeito da articulação entre raça e sexualidade, por exemplo, mas também entre sexo, gênero e sexualidade, sendo subversivo frente às identidades sexuais, as reformulando de uma nova maneira. Então, assim, a teoria ela pode ser pensada enquanto uma epistemologia política da prática de resistência, das práticas, né, no plural, e é baseado na teoria Foucaultiana, entendendo que as múltiplas identidades sexuais dentro da teoria não podem ser pensadas como meras imitações de uma norma dominante, e sim como uma subversão do sistema dominante fundado nesse diformismo, causalismo e heterossexismo. E aí, então, vem essa segunda parte do capítulo, onde a autora ela vai introduzir a teoria da Judith Butler, incluindo nessa apresentação até mesmo as críticas que fizeram a filósofa, né, e embasando essas críticas frente à teoria dela, né, explicando o que faz sentido ou não. Então, em 1990, a Butler ela publica o livro Problemas de Gênero, trazendo a problemática sexo-gênero e apresentando também o conceito de performance e performatividade de gênero. Então, em meio a esse conceito, com bastante influência Foucaultiana também, a gente entende o papel disciplinador que as forças políticas elas exercem no nosso corpo. Então, o corpo sexuado, que é entendido também como um corpo disciplinado, não é a causa de uma relação de poder, e sim um efeito, sendo moldado, disciplinado à medida que se submete a um sistema de dominação que impõe uma heteronormatividade compulsória, né, então obrigatória. E nesse sentido, não existe um corpo a priori nessa teoria, assim, um corpo pré-discursivo, né? Ela coloca virgem de poder, eu achei esse termo interessante. Então, eu entendi, né, e fiquei à muita vontade para me corrigir sobre qualquer coisa, que para Butler, o mecanismo desempenhado pelo conceito de gênero é o de fazer com que a gente entenda a disciplinaridade que nos é imposta e que a gente é submisso, né, enquanto algo que, na verdade, seria nosso, né, uma ilusão de que é nosso, uma escolha, uma verdadeira identidade, e não um conjunto de imposições. Então, essa tarefa de naturalizar, né, seria atribuída ao gênero, e aí ele aparece como uma forte ferramenta para essa reprodução e naturalização cada vez maior desse poder, já que traz essa ilusão de autonomia, invisibilizando também toda a estratégia de incorporação de disciplina, todos os mecanismos sociais de integração das identidades de sexo, gênero e sexualidade. Então, na teoria da Judith Butler, o gênero ele é pensado como um instrumento e também como um efeito. Então, estabelecer o conceito de performatividade permite que a Butler entenda esse processo de internalização das normas como um processo que é coercitivo, né, forçoso, e pelo qual a gente passa através das modalidades discursivas, que são modalidades colocadas como pouco trabalhadas até então na filosofia feminista. Então, pensando nesses discursos, para Butler, os enunciados de gênero, eles são performativos. Então,
eles fazem o que eles dizem. Ou seja, dizendo, eles constroem um sujeito generificado. Então, assim, o ato de fala produz seu próprio agente, né? Seus próprios locutores, seus próprios sujeitos. Eu anotei uma frase aqui que eu achei bem interessante, né, desse trecho do capítulo, que diz: o gênero, portanto, não é um fato, um dado, mas um conjunto de práticas disciplinares e um conjunto de atos discursivos que funcionam, que se realizam. E eu acho que essa frase, ela agrupa muito do que se apresenta nessa teoria da Butler. Então, se o ato de falar produz sujeitos, a gente entende que isso não deve ser declarado uma vez só, e sim repetidas vezes, seguidamente, uma atrás da outra, sendo o corpo o efeito dessas repetições dos atos de fala ao longo do tempo. Essa parte do capítulo vai deixar claro que, longe de reduzir, e o capítulo em si, como um todo, longe de reduzir o processo a um simples discurso, né, então o gênero como um simples discurso, a Butler vai mostrar, pelo contrário, o grande poder coercitivo que esse discurso abriga. Então, entendendo que, em meio à performance e nas relações, os corpos se veem obrigados a colocar em ato essa construção que é feita por meio da fala e da sua estilização. A terceira parte do capítulo, ela vai se dedicar a se debruçar sobre as fissuras que são encontradas nos estilos corporais que ela define como heterodoxos, reprimidos e ressignificados frente às performances e relações de gênero. Então, quando ela segue analisando a atitude e necessidade de repetição da performance de gênero, a Butler, ela coloca que, ao mesmo tempo que esse ato dá condição e possibilidade de ser eficaz, né, a performance de gênero, é através dele também que pode ser produzida as suas próprias falhas. Então, assim, nessa repetição incoerente, inadequada, que ela coloca, que mora a possibilidade de uma subversão. Então, nessa parte do capítulo, traz um conceito do John Austin de enunciados infelizes, que aí traz esse questionamento, né, sobre que condições um enunciado performativo não funciona. Então, ela vai olhar para essa pergunta em relação aos enunciados de gênero, né? E aí, nesse sentido, vai apresentar o caso emblemático das performances drag queen, e diz que, assim como a dominação é performática em seu funcionamento e efetivação, a subversão também é. Então, o que as drags elas fazem de uma forma exuberante em meio à subversão é exatamente o que a gente faz todos os dias como homem e mulher, que é performar, né? Mas é importante reforçar que em nenhum momento o argumento da Butler ela tem a intenção de trazer um maniqueísmo, de formar um maniqueísmo entre duas situações. Então, é muito pelo contrário, né? O ponto central da análise dela é mostrar que não tem um modelo original que vai ser seguido, né? Não existe um gênero autêntico, e nesse caso, por exemplo, as drag queens estariam entrando como impostoras. Não tem nada nesse sentido, é de mostrar realmente que o gênero é uma paródia sem original. E aí, nesse caminho, ela também vai trazer sobre as performances drag king, e o capítulo ele vai seguir evidenciando uma criação de lógica desse ideal de originalidade, vai usar para mostrar o fortalecimento e a reivindicação do poder. Então, como exemplo, vai trazer o contexto do racismo e do colonialismo, em que, ao mesmo tempo que todo esse contexto racista vai excluir do mundo dominante o sujeito negro, quando acredita que coloca, né, no ideário de que são cópias imperfeitas, também os controla, já que, enquanto tenta copiar, essa população
tem formas de inventar novos modelos de resistência por estar imerso nessa lógica de cópia imperfeita. Então, o sujeito colonizado, justamente por imitar, nunca é verdadeiramente. E aí o capítulo vai trazer esse contexto para explicar, né, essa questão da performance de gênero também, e em uma lógica em que o dominante é o hétero cis normativo e os corpos LGBT ali estariam como cópias imperfeitas e que teriam que ser normatizadas, ao mesmo tempo que quando esse grupo sai dessa posição, abre espaço para que haja essa resistência e subversão que causa esse movimento, essa quebra no jogo de poder e de dominação. Então, em meio a todo esse discurso, ela vai levantar o conceito de potência de agir, a Butler, né? Então, a potência de agir seria performar de uma forma diferente dentro da norma, o que permite produzir outros tipos de sujeito, que era justamente isso que eu tinha colocado, né? De que a partir do momento em que se sai desse lugar que ali no contexto do racismo e do colonialismo era imposto à população negra, se produz novos tipos de sujeitos justamente porque traz os modelos de resistência. Então, é importante pontuar que ao existirem esses sujeitos subversivos, eles são expostos a uma violência repressiva que existe por conta da norma, e isso só pode ser contrariado a partir da construção de um novo sujeito político, né? Então, eu entendo dessa união frente àquilo que é repressivo. Em meio a tudo isso, a gente entende que o ideal moderno de sujeito passa não por uma superdeterminação, né, mas por sua indeterminação, uma universalidade, tornando menos forte e importante os conceitos bem estabelecidos, e ela usa o exemplo do macho, do burguês, do hétero e do branco. Então, essa alegação ela vai se aproximar de forma bastante interessante com a praxis queer, que é apresentada no início do capítulo. Na verdade, esse capítulo inteiro é muito integrado, né? Está falando de uma mesma lógica. E aí, quando ela volta mais uma vez para o feminismo, e seguindo essa lógica que foi exposta, a Butler ela rejeita a forte concepção de sujeito da filosofia feminista, né, o sujeito mulheres, que passaria por esse fortalecimento da categoria enquanto ferramenta de resistência. Então, no lugar disso, ela vai privilegiar o que pode ser chamado de subversão não fundamentalista. E aí, isso é mais ou menos o que eu tinha escrito sobre o capítulo. E aí, até tem alguns outros comentários, mas eu queria ouvir o pessoal antes de fazer. Obrigada, gente. Obrigado em nome do coletivo, Camila, tua facilitação generosa, rigorosa e cheia de alma. Só também queria fazer duas questões de ordem, tá, gente? Assim, eu acho assim, é bom a gente, já que a gente está já aquecido no encontro, entender que encontro é momento de partilha, né? Como a Camila acabou de demonstrar com a facilitação generosa. Aqui não é aula, não tem a formatação, planejamento de aula, embora tenha um planejamento de encontro, né? Aqui não é defesa de tese, não tem rigor de defesa de tese, é um momento onde o que a gente compartilha um com o outro, a gente se acolhe no coletivo. Tá? Eu, às vezes, uns encontros atrás, eu falei umas frases assim, que eu falei, gente, de onde que eu tirei essas frases? Né? Porque, né, eu agradeço, assim, desse acolhimento mútuo da gente fazer e da gente compor uns com os outros. Eu acho que essa porosidade do encontro é o que traz uma riqueza, traz um afeto, por uma certa descontração que tem, ao mesmo tempo tem um carinho, um cuidado quando o facilitador faz o trabalho, enfim. É bom a gente entender esse espírito, né? Porque
eu acho que é um dos espaços mais horizontais, mais democráticos que a universidade pode oferecer enquanto extensão, né? E dentro dessa lógica, eu tenho recebido muitas mensagens, né, de pessoas, professor, eu tenho um amigo meu, não sei quem, um amigo, uma amiga, que está a fim de participar. Vamos combinar o seguinte, gente, a gente está nesse momento de consolidação do grupo, até a segunda aula do Foucault, se vocês quiserem convidar ouvintes, tá? Só que é o que acontece é o seguinte, a gente teve a abertura de inscrição, 95% das pessoas se inscrevem, né, as pessoas vão se identificando ou não, tem gente que nem aparece, né, gente? Eu não entendo o que é. Vou ter que fazer um artigo científico do porquê. 95 pessoas se inscrevem e 40 nunca aparecem. É a psique que está por trás disso, né? Mas, assim, quem fez inscrição, depois tem um sistema automático da Unifesp, no final, que a gente clica e já sai um certificado, né? Então, assim, se a gente, a partir de 75% de presença, que foi o que a gente combinou como uma forma da gente criar uma solidariedade, né? Mas se vocês quiserem convidar ouvintes que tenham satisfação de ter a troca, sem necessariamente precisar do papel do certificado, né? Eu acho que o mais importante é o encontro, né? Podem convidar quem vocês quiserem, até em torno da segundo encontro do Foucault, né? Aí, digamos, ter uma consistência, não sei se vocês concordam, mas várias pessoas quiseram vir. Vamos abrir, já que a gente está em torno de umas 40 pessoas entre o online e o vídeo também. Também tem um vídeo, né, gente? Você pode depois escutar os vídeos que a gente deixa no YouTube, tá? Só para a gente colocar algumas questões assim, se alguém quiser comentar. E sempre pensando, a gente está colhendo nesse afeto mais horizontal, tá, gente? Ninguém aqui é sabedor, tem obrigações, né? A gente está aqui para a gente se compartilhar uns aos outros, né? Acho que é uma experiência maravilhosa. Guilherme levantou a mão. Agora, o momento das facilitações para quem chegou hoje, quem quiser compartilhar ideias, é o momento do encontro, tá? Guilherme? Boa tarde, gente. Como vocês estão? Primeiro, eu gostaria de agradecer a Camila, né, pela sua facilitação majestosa, né? Sempre bom te ouvir falar, né? Faz tempo que você não aparece, dá cara por aqui, né? Saudades. Gente, eu gostaria de fazer, mais do que explorar qualquer posicionamento, perguntar para vocês, né? Vocês se sentem confortáveis com essa noção de performance? Porque o que eu tenho, a sensação que a noção de performance que a Judith Butler traz, né, por mais que eu entenda o embasamento epistemológico dela, né, me faz parecer que as coisas propriamente nunca são. É tudo um jogo de imitação, sabe? Parece que vamos pensar na questão de gênero. Se performance homem, se performance mulher. Da mesma maneira, se performance trans, se performance pessoa cara gay, se performance mulher lésbica, né? Parece que a gente está jogando num jogo de teatro, onde que propriamente nós não podemos ser, mas nós podemos jogar papéis, né? Eu fico me pensando, porque é muito claro o que ela quer dizer, né? Ela quer dizer que toda a imposição do gênero e da sexualidade, ela é imposta, né? E cabe a nós acatar ou não esse jogo. Ao mesmo tempo, eu acho que ela cai um pouco de uma cilada. Porque como que uma sexualidade vai ser minha, sendo que toda sexualidade é performance? Onde está o peso da coisa? Né? Onde está a atribuição pessoal daquilo? Esse é um problema que, pelo menos, eu sinto quando eu leio isso, né? Tirando que ela faz um uso da palavra ontológica aqui que não faz muito sentido para quem que estuda ontologia, né? Mas não tem nada muito a ver com. Nós estamos aqui para discutir gênero e particulares queer, não filosofia, né? Mas parece que é exatamente isso. Não tem lugar para ele propriamente ser na filosofia dela, né? Isso é performance. Por mais que a performance ela tenha valor político, por mais que essa performance ela tenha
como o Fernando falou, né, seja normativa ou seja transgressiva, né? Mas, ao mesmo tempo, é só performance que a gente não é nunca propriamente alguma coisa. Acho que o Guilherme já Camila levantou a trouxe. mão. Ai, desculpa. Você, Camila. Acho que o Guilherme já trouxe. Primeiro, obrigada, Guilherme. Estou feliz de estar aqui de novo. No ano passado eu fiquei meio distante do grupo, mas é bom voltar, como eu disse. O Guilherme trouxe uma questão que foi uma das coisas que eu pensei bastante, né? Sempre que eu não li tanto da Butler, mas sempre que eu me aproximo dela, tem essas provocações, né? Eu sinto que é uma teoria que tem por intenção te tirar desse lugar, até diria confortável, né? Da identidade, de si. E aí eu fico pensando muito, eu não vou responder nada, tá, Guilherme? Eu vou continuar aí questionando, na verdade, porque eu penso muito nisso e fico pensando sobre essas questões que ela põe no final, né? Como é que ela diz? Dessa subversão não fundamentalista, de abandonar essas categorias, né? E eu fico pensando, ela traz o exemplo do movimento feminista, e eu fico pensando no movimento LGBT também, e pensando nessa aplicação meio que prática da teoria, assim, sabe? A gente vive em um contexto em que a gente se nomeia e a gente como eu falei das caixinhas, né? Eu trabalho com jovens na escola e a gente fala de diversidade, a gente sempre fala isso das caixinhas, né? De se colocar em caixinhas. E a gente tem isso, a gente se enquadra em algo o tempo inteiro, né? A gente precisa dessas denominações para o nosso sistema, né? E até para conseguir direitos, né? Então a gente se nomeia pelos direitos e eu fico pensando assim o quanto que nessa lógica a gente consegue olhar para essa teoria num sentido prático mesmo, né? De abandonar essas categorias. Então, se a gente abandona. Travei, gente. Não, tá dando para ouvir. Você deu uma travadinha curtinha. Tá, que aí todo mundo apagou, eu falei, "Eita, agora eu travei." Mas acho que agora eu voltei. Mas só concluindo, né? Então, pensar na categoria das mulheres, né? Pensar em todo o movimento LGBTQI a mais. Então, não sei, era uma coisa que eu queria jogar assim também para a gente conversar, porque é algo que desde que eu conheci a Butler vem crescendo assim e é uma teoria muito instigante e causa muito, para mim, causa muito disso, assim, da gente olhar para o que está acontecendo e dizer, meu Deus, né? A gente se desassossega mesmo. Quem levantou a mão sou eu, gente, né? Na ordem, é isso? Então, pessoal, eu quero compartilhar alguns Posso dados. falar? Desculpa. Oi, Lívia, pode falar, meu bem. Não, eu ia falar rapidinho sobre o que o Gui falou. É que, assim, pelo menos pelo Derrida, né, e Foucault também, que a Butler usa muito, ela fala num outro livro dela que a diferença sexual seria sempre em função de diferenças materiais, sabe? Que essas diferenças materiais, elas não tem como separar essas diferenças das demarcações do discurso das pessoas, né? Do discurso vigente hoje, da regra vigente. Então, isso não quer dizer, e ela explica isso de um jeito muito bacana num outro livro dela, isso não quer dizer que o discurso que produz a diferença, né? Ela fala assim que a categoria sexo, se a gente for considerar sexo, né? Desde o início ela é normativa, desde que se estabeleceu essa categoria, ela já é uma categoria normativa. E
E o Foucault chamou isso, nos livros dele, né, você estuda muito Foucault, de ideal regulatório, né? Então, assim, sexo ele não seria só como norma, né? Ele seria uma prática que diz o que seria um corpo que governa, tipo assim, qual que é o corpo ideal, qual que é o corpo certo, qual que é o corpo que deve existir, né? Vamos pôr assim. Os outros corpos seriam como se fossem não corpos, entendeu? Não sexo. E aí, para finalizar, assim, é que essa força da regulação, né? Ela mostra, né? Como que o ser humano precisa, que a linguagem não diz tudo, né? Então o ser humano precisa construir esses invólucros assim de linguagem para poder materializar o que para ele não é materializável, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, assim, minha opinião, né? Que essa reiteração necessária de tem que ser assim, tem que ser assado, sexo é esse, sexo é aquilo, é um sinal de que a gente não é completo, sabe? Que não vai existir nunca alguém que caiba certinho na palavra sexo tal, sexo tal. Não existe, sabe? Cada um de nós é único. E não adianta a gente, como ser humano, tentar limitar essas coisas com palavras que são rígidas como essas têm sido, né? É isso. Então, na ordem, depois eu vou falar, depois a Carla, depois o Pedro, tá? Gente, eu quero compartilhar mais um afeto, assim, né? Assim, eu estou estudando a questão do cuidado atualmente, né? Pegando no sentido mais, digamos, clássico do século XX, pegando Heidegger, né? Ele diz que qual a característica mais estrutural do ser humano? Não sei se vocês já pararam para pensar. E que é a mais característica do ser humano, segundo Heidegger. Alguém quer chutar? Qual é a característica fundamental do ser humano? Alguém quer chutar aqui no chat ou falar? O que vocês acham? Uma palavra. Linguagem? Ponto de vista do ser. Não, não, não é isso que o Heidegger fala. Eu acho que eu só não posso responder, né? Se eu responder, não vai. Você sabe, eu acho que você sabe, né, Guilherme? Guilherme vai dar spoiler, não. Ser para a morte pode ser, mas assim, a característica estrutural da dinâmica humana, segundo Heidegger, é o cuidado, tá, gente? É cuidado, tá? O ser humano está fadado a vida inteira a se cuidar, uma perspectiva de vida, tá? Isso é bom, tá, gente? Porque depois que eu li isso, eu falei, quando começa a dar aquela preguiça de eu me cuidar, eu falei, não, é característica do ser humano, tem que me cuidar. Entendeu? Só que eu acho que na contemporaneidade, que é uma ideia vaga, tá, gente? A gente tem essa questão da performance, um pequeno deslocamento que se estabelece, que não necessariamente não se coincide com cuidado. Entendeu? Isso me sensibilizou a partir do nosso encontro, de estudos que a gente fez do texto Junk, do Paul Preciado, que a leitura da Butler me fez lembrar do texto Junk. Só compartilhando um delírio com vocês. No texto Junk, Paul Preciado, ele fala que a gente tem... como é que é? Hoje, o texto de Jung é um livro que fala da genealogia da hormonização, pegando a hormonização nas guerras do século passado, pegando a hormonização do anticoncepcional, pegando a hormonização como estética da existência do ponto de vista performático do queer, tá? Entendeu? Pegando a hormonização do maromba, tá? E que aí abre um espaço, termo do Paul Preciado, né? Da intoxicação voluntária na constituição de si, do ponto de vista performático. O queer do texto Junk, né, da utilização do hormônio, ele não quer sequer uma prescrição médica, ele está vivendo uma experiência de construir seu corpo através de uma hormonização, de um sentido performático, né? Isso é um elemento. No que se refere especificamente à hormonização, é um elemento muito recente na humanidade, tem talvez 100 e poucos anos, né? Num viés muito que, se do ponto de vista motivacional ou até estético possa ser diferente, mas existe uma performance
existe um aspecto performático parecido, não coincidente, entre, por exemplo, o indivíduo queer, que quer viver essa explosão das suas identidades, tá? E, por exemplo, o maromba, que também é uma performance. Ele não é? O maromba, eu acho que é mais evidente a questão performática, porque tomar o hormônio para ficar musculoso, evidente, não quer dizer que ele está se cuidando. Ele tem trilhões de efeitos de intoxicação, né? Então, acho que isso quebra, assim, só estou abrindo um horizonte, tá, gente? Que a questão da performance tem a ver com uma liberação de um ser dessas binaridades, né? Que é a liberação dessa binaridade é uma experiência libertadora para as pessoas que vivem essa experiência, e que a gente lê nos textos assim, que é muito monótono a pessoa se dizer, aí tanto faz que é monótono se dizer hétero, se dizer homo, entendeu? Que são monotonias, ou se dizer mulher, né, no sentido feminista, tá? Que aí vai explodindo essas categorizações estanques, né? Só estou descrevendo o que eu li. E aí, pegando no texto que a gente acabou de ler, eu acho que tem um aspecto que mexe muito. Eu gosto muito quando um texto retorna no sentido de desmoronar as normatividades. Quando o texto diz que o heteronormativo é um performático, entendeu? Né? Porque é muito fácil ver a performance na periferia como resistência, mas quando devolve para o lugar comum, né, para a repetição, né, ele diz, é uma performance também. Isso tem um efeito de desmoronar toda a escala da curva normal. Né? Então, acho que isso tem uma potência muito grande. E nesse texto, gente, fazendo a ponte com a provocação e partilha do Guilherme, é um texto arqueogenealógico. Está falando, talvez esteja oculto, mas a Butler, né, está dizendo que não existe exterioridade aos discursos, que tudo é discurso. É explícito no texto quando diz assim, quando o casal vai lá fazer o exame do feto para ver é menina ou é menino, isso é discurso. Entendeu? Então não está falando de corpo, é corpo como discurso, não está falando de matéria, é matéria como discurso, é visibilidade como discurso. Que a gente passa o tempo inteiro na performance discursiva, porque não existe exterioridade ao discurso. Entendeu? Então, ser é discurso. Entendeu? Nesse texto é estruturalmente Foucaultiano no sentido do primado do discurso sobre as visibilidades, e que existem práticas, assim, mas são práticas discursivas. A gente está cotidianamente, o tempo inteiro, performatizando discursos. Tá? São práticas discursivas. E a materialidade que emerge é fruto do discurso que incide sobre a matéria, sobre o corpo, e o ser é uma das formas discursivas, no caso, suscetível de várias pluralizações, se o sujeito assim se permitir no transcurso da sua existência, né? Também performática, né? A Carla levantou a mão? Sim. Eu gostaria de compartilhar um pouco, que eu estudei alguma coisinha de Butler, e eu não sei, sabe, até que ponto, assim, de repente eu estou pegando o bonde andando e estou falando coisas besteiras que todo mundo já sabe. Mas o que eu queria compartilhar é que Butler escreveu esse livro em 1990, quando estava surgindo a terceira onda do feminismo. E nessa terceira onda havia a discussão que as pautas até então defendidas pelo feminismo eram do feminismo branco. E as mulheres negras não se sentiam representadas nesse feminismo. Daí porque as ideias de Butler, elas até de certa forma coincidem com a teoria queer, no sentido que elas são anti-identitárias. Eu tenho muitas dificuldades porque eu acredito que a identidade ela poderia ser utilizada pelo menos para fins estratégicos, como a Camila falou, para defender direitos. Mas Butler realmente ela vai num sentido muito radical e ela não acredita em identidades, porque essas identidades, ao se cristalizarem, elas poderiam causar exclusões.
Ou seja, a partir do momento em que uma identidade mulher ela é cristalizada, ela não permite outros acréscimos. Ou seja, esse seria o contexto histórico. E quanto à questão da performatividade, né, porque Butler, de certa forma, ela diferencia performance, que seria uma performance teatral, por exemplo. Eu coloco uma máscara e vou ao teatro desenvolver um papel. Da performatividade, que está relacionada exatamente a essa falta de sujeito. Ou seja, não há um sujeito mulher, assim como não há uma identidade LGBTQ e há mais. Por quê? Porque elas vão se formando à medida em que cada um repete, né, dessa forma performativa, com a sua performatividade, e vai cristalizando o comportamento e o que não exclui, por exemplo, essas pautas subversivas, nas quais se pode subverter alguma determinada normatividade, exatamente porque aquela identidade, entre aspas, está sendo construída a cada instante. Eu acho que... sim, tem mais uma coisa que eu queria falar, que eu não estou me lembrando do termo exato. Louis Althusser, ele é muito utilizado por Butler. E ele, inclusive, tem um conceito dele, acho que é o conceito de chamar, que está ligado à ideologia, que a pessoa só se identifica com aquele chamamento, vamos dizer assim, se ela se identificar de alguma forma com o que está sendo, de certa forma, imposto ou falado acerca dela. Ou seja, desculpa se eu estiver falando muita coisa, eu estiver falando muita besteira. Tá certo, João? Partilha fantástica, Carla. Partilha fantástica. Essa é a proposta do encontro, tá bom? Continue assim. Pedro, levanta a mão. Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim. Legal, boa noite aí para vocês. Agradecer aí, né, tudo que já foi ensinado aí essa noite, muito bem mastigado, muito bem reproduzido aí, muito bem dialogado. Eu estava... No começo da aula, a gente tocou no assunto sobre o que era falado sobre deformidades corporais, né? E que como os hermafroditas entravam nisso e como hoje existe uma outra nomenclatura mais adequada. E no livro dos Anormais, do Foucault, tem uma parte que ele fala o juiz deve estudar o acusado, deve estudar seu espírito, seus costumes, o vigor das suas qualidades corporais, sua idade e seu sexo. Deve transpor-se tanto quanto puder para dentro do criminoso, a fim de penetrar, se possível, sua alma. Isso me fez lembrar muito com uma parte do Douglas Rondo, que eu acho que, sei lá, mano, se tipo Foucault ele tivesse vivo e visse esse livro, ele ia curtir um tanto, sabe? Porque é um tanto de junção, assim, né? De tantas profissões, mas por conta do quadro 40, né? As síndromes relacionadas à cultura. E como o intersexo, como as questões como hermafrodita, transexuais, ainda existem
né, como certas patologias, né, dentro desses quadros. Então, por exemplo, aqui a coro, crença de que o pênis irá encolher, retraindo-se em direção ao abdômen, causando a morte do infeliz. E aí tem um monte desses tipos, né, de patologias que envolvem concepções que aqui no Ocidente a gente tranquilamente chamaria, né, de hermafrodita, que a gente chamaria de um viés trans, né, mas que em outras culturas isso a gente já chama de síndrome. Mas o que eu quero chamar a atenção mesmo é que no livro do Foucault ele representa muito bem na frase que o juiz criminaliza o ser a ponto de penetrar ele tão intensamente que o penetra até a alma. Ou seja, o que tem o falo, tem seu falo retraído para si, aquele que não tem. Então, existe existe quase que uma comprovação biológica, patológica, né? Eu não estudei muito sobre Butler, né? Mas parece que tipo, ela tem esse viés aí junto com tipo Freud, né? E, tipo tal. E que para mim rola tipo um insight muito grande tudo isso, né? Ou seja, uma força motriz, uma força, ou melhor, uma força muito direcionada para que o ser se encolha cada vez mais individualmente, cada vez mais numa versão micro do micro do micro do micro poder, né? Acho que vai além do micro poder que o Foucault propõe. Essa foi acho que o meu insight máximo assim, dessa aula. Eu queria compartilhar com a fala generosa do Pedro. Primeiro, Pedro, parabéns por você estar nesse movimento antecipatório de já fazer as leituras dos Anormais, de aprofundar as leituras. Fica a dica para todo mundo aí, porque Os Anormais é um livro grande, denso, né? Se quem quiser já começar a ler, né? Siga o exemplo do Pedro, que é muito inspirador, tá? Mas, assim, tem uma questão, assim, do Foucault que eu acho primordial, que ele diz que para definir um ato de delinquência, um ato de desvios, né? Um ato entendeu? De conduta anormal, de conduta escandalosa social, né? Porque toda uma questão do escândalo social. Para definir um ato, você qualifica um sujeito, que é isso que você falou. A questão de ver a biografia, de ver os detalhes da conduta, de ver o tipo físico, de ver toda uma historiografia, fazer todo um prontuário, né, o famoso prontuário, né, que isso parece que é uma questão exclusivamente de definição de um lado, você está qualificando o sujeito. E você está produzindo uma alma moderna. Né? E o que o Pedro fala, que esse detalhamento, às vezes, perverso, né, dos DSMs, né, das qualificações, que é praticamente uma perversão epistêmica, né? Isso produz, ao invés de a gente ter o olhar repressivo da psicanálise, ele diz que produz, nunca na contemporaneidade se produziu tantos discursos ao redor dos sujeitos múltiplos, né? E quanto mais nesse sentido da cristalização, de uma intensificação discursiva das subjetividades, né? Por isso, sigam o exemplo do Pedro, comecem a ler Os Anormais, tá? A Lívia levantou a mão, querida. É interessante, Fernando, que a psicanálise teve uma época assim, tem uma história, de preconceito também, mas hoje quem defende mais é a psicanálise,
porque a lógica patologizante, patologizadora, é muito das outras áreas da psicologia que querem colocar uma coisa muito objetiva para fazer a psicologia ser uma ciência como as outras da área da saúde, né? Que eles colocam a psicologia como da área de humanas ou da área de ciências sociais. E a psicologia não quer isso, a psicologia quer ser da área de saúde e tal. Então, o que acontece? Eles estão começando a patologizar demais. Pega o DSM, por exemplo, e vai procurando lá, né? A pessoa tem esse sintoma. Aí tem cognitivo comportamental, por exemplo. Não estou dizendo que é ruim ou bom, não estou entrando no juízo de valor, não, sabe? Porque, sei lá, pode ter colega que trabalha com isso, eu não quero criar problema, mas, assim, hoje a psicanálise defende muito, pelo menos na faculdade, eu formei agora, né, em janeiro, o que eu via era o pessoal da psicanálise defendendo a diversidade, a alteridade, aceitando cada sujeito como ele assim, sem enquadramento, não gosta de dar o diagnóstico, tipo assim, eles só orientam a gente a não dar o diagnóstico, mesmo que a gente saiba, usar o diagnóstico para o tratamento e não para rotular uma pessoa, e assim, o olhar é muito mais acolhedor, sabe, do que as outras áreas. E outra coisa que eu queria falar, eu até coloquei aqui no chat, né, que o discurso ele é uma dimensão, como Lacan que falava isso, né, uma dimensão, ele, né, ele não é uma dimensão, porque ele pega, por exemplo, uma coisa e coloca, né, pela sua fala, pelo seu discurso, um corpo naquilo. E aí, eu até lembrei de um exemplo, né, que é o amor. Uma pessoa que nunca conheceu o amor, que foi criada absolutamente longe do amor, né, ela não conhece o amor como a gente conhece. Então, ela é incapaz de fornecer isso. Né, ela vai ser capaz de fornecer aquilo que a linguagem dela, ou o ambiente dela, ou o meio dela, deu para ela. Por isso que é tão importante a gente trabalhar o discurso, porque o discurso molda as pessoas, molda as crianças, elas aprendem pelo discurso, pelo meio que elas estão vivendo. Então, quanto mais a gente falar desses assuntos, quanto mais a gente explicar esses assuntos, que muita gente não entende, muita gente pensa diferente. Quando você fala sobre feminismo, a pessoa pensa outra coisa que não é o feminismo. Quando você fala sobre tolerância, a pessoa pensa em outra coisa que não é tolerância. Parece que colocaram estigma, sabe? Nas pessoas que querem incluir. Então, eu acho que é muito por essa via do discurso também. Não sei se eu consegui explicar o que eu estou pensando. Ótimo, Lívia. Fico muito feliz de saber que existe esse horizonte de reinvenção da psicanálise. Tenho certeza que tem muita gente que tem assim um viés psicanalista, gente. Se vocês puderem apresentar o sujeito psicanalítico na contemporaneidade, né, fiquem à vontade para que esse é o sentido do encontro, tá? Um parêntese, Guilherme, sobre a psicanálise ainda, né? Que eu estudei muito psicanálise na faculdade, eu ia trabalhar com psicanálise e mudei porque eu me apaixonei pelas neurociências, né? E aí eu quero virar pesquisadora e tal. Mas aí, assim, enfim, a psicanálise vê o sujeito de hoje como um sujeito que ainda não é enquadrado mais assim naquelas categorias fixas, né? Que eram poucas até, de neurose, psicose, perversão. A gente pode ver que o autismo tem alguns que consideram uma estrutura, e no caso de algumas alterações corporais, por exemplo, aquele povo que quer virar cobra, aí pinta o corpo todo de tatuagem, corta a língua no meio e tal, isso a gente caracteriza isso talvez, né, não dá para falar isso em caso a caso, mas isso é mais da ordem de uma psicose, por exemplo. Mas aí que eles falam, tem muitas psicoses hoje que não são desencadeadas, e a pessoa ser psicótica não quer dizer que ela é pior do que a neurótica, nem melhor do que o perverso, tem nada disso. E aí, assim, nesse caso, eles dão vários nomes a isso, né? Psicose ordinária, borderline, né? Assim, tem vários nomes para isso. Só que, o que leva a gente na faculdade hoje a pensar é que não existe uma categorização que você possa colocar aquele sujeito de maneira rígida demais, sabe? Assim, então, eu acho que a psicanálise está muito flexível hoje com a compreensão do sujeito, como ele é, individual, assim, cada um como pessoa única, que tem suas características, desde sexuais até características outras, né, subjetivas, enfim. Bom, Lívia. Guilherme levantou a mão. Eu queria fazer primeiro um comentário que é muito mais risonho de qualquer coisa, né, sobre a fala do Pedro. Eu adoro o livro do Dalgarno Honda. É um livro muito bom, é muito didático. Mas eu não perdoo a parte que ele vai discutir a esquizofrenia. Ele fala delírio.
excluindo situações religiosas. Assim, gente, ou é delírio ou não é, independente do local. Porque o que isso aponta pra gente, né? Que o adoecimento, ele só é considerado adoecimento no contexto. Ou seja, não é adoecimento. Tem muito mais a ver com o fato de que aquele fenômeno ele é acolhido naquele local ou não. Né? Um fenômeno de pertencimento muito mais que um adoecimento. Né? Isso eu não perdoo nessa parte do aeroporto. Ou é delírio ou não é. Fode, cara. A outra parte, né, para pensar nisso, é que eu sou muito bom fenomenólogo para gostar de discurso. Eu acho que o discurso, por mais que ele seja construído, ele ainda tem o seu valor de peso. Que por mais que ele seja o que impede, né, na verdade, né, ele é o que organiza as múltiplas performances, né, ele tem valor porque ele é o que organiza as múltiplas performances. O discurso, ele existe presencialmente, realmente, na nossa maneira de vida, né. Ele não é apenas uma performance, ele é uma representação do real. Por mais que seja necessário desconstruir ela e entender como isso foi organizado da maneira que essas forças políticas foram se apresentando. Mas ele não é menos real porque ele é um discurso. Né? Porque, afinal, a gente organiza toda a nossa vida ao invés de um discurso. Ao mesmo tempo que me parece, quando esse tipo de coisa é afirmada, é que não tem escapatória. Porque a gente vai ficar pulando de discurso em discurso. Ele vai sendo moldado e distribuído, e nós vamos ser sempre controlados por forças invisíveis da nossa vida, que não dizem quem nós somos e o que devemos ser, né? O problema é que não tem escapatória, né? Porque, convenhamos, né? A performance transgressora, ela só é permitida no mundo que aceita a performance como transgressão. Ou seja, é porque o discurso permite o surgimento da performance transgressiva, que a performance transgressiva pode existir. Novamente, o que sustenta o discurso. Ou seja, continuamos no mesmo jogo de força, só jogando contra os dados, né? Guilherme, você trouxe o dilema de toda o limiar da perspectiva de Foucault, né? É o discurso como um campo de presença ou o discurso, né, constitutivo até da presença, porque presença é discurso, né? É aquela tensão, né? Porque aí a gente fica sem o que fazer. Gente, a gente vai ficar falando de subjetivação até quando? A gente vai falar de até quando? Porque se não se foge disso, se não tem uma alternativa a outra, nós vamos sempre ser prisioneiros, condenados ao discurso e à força de poder. Porque exatamente, né, tudo que se faz e o que se torna força de poder. Nesse fato, nós somos os manutentores da nossa própria prisão, né? Como já diz o Paulo Beatriz Licenciado no Eu Sou o Homem que Vos Fala, né? Porque eu já estava como é que ele fala? Eu já estava numa jaula. Eu sou o monstro que vos fala, né? Eu já estava na minha jaula, mas pelo menos agora eu estou na jaula de minha escolha. Aprendendo a jogar nos discursos, né? Tem lado também lúdico. Excelente. Não, excelente a fala do Guilherme, ele me provocou muito aqui, porque eu fiquei pensando, né? Como que seria um sujeito fora do discurso, né? Porque o discurso organiza, né? Assim, querendo ou não, não, eu estou dizendo assim, não estou dizendo que existe um discurso certo ou errado, não. Igual você falou, que a minha gaiola seja escolhida, pelo menos, né? Mas, assim, o que eu acho que a gente tem que ficar atento é a gente saber que cada pessoa está incluída ali no seu discurso, que existe o discurso, que é assim que o ser humano se comunica, é assim que ele se organiza, é por isso que não tem uma barbárie, né? Porque a gente consegue se organizar, não sai igual assim, animal caçando o outro, matando o outro e tal. Mas eu acho assim que não tem como a gente ficar fora do discurso, sabe? Não tem como. A gente já nasce na sociedade, incluído. Então, assim, a gente pode criar novos discursos, a gente pode mostrar que aquele discurso está errado, a gente pode ser crítico, né? Não ouvir os discursos simplesmente como verdades absolutas e questionar e pensar sobre aquilo, né? Isso eu acho válido demais. Agora, não tem como viver sem na condição de ser humano.
Eu concordo, não dá para existir fora do discurso, mas tem que ter alguma possibilidade de se alcançar a originalidade dentro do discurso. E caso ao contrário, vão ficar sempre pro resto da vida. Tá, só um detalhe antes de a gente passar para o Pedro, é que o discurso para Foucault não é uma semiologia, Uhum. é uma semiótica. O discurso é o que dá visibilidade para tudo. Ele chega no nível da visibilidade, da matéria. O discurso é a rede de discursos que faz emergir um sujeito. Entendeu? Então, não é uma semiótica, não é questão, a linguagem nos constitui enquanto seres culturais, não é nem outro discurso como antropologia, nem como semiótica. É o discurso, é o primado do discurso que dá visibilidade para tudo, né? Eu estava pensando no discurso aqui, eu tentei sair da psicanálise para não ficar presa, né? Assim, eu estava pensando, tipo, os rizomas, né, da esquizoanálise aqui agora, né? Sim. Que seria, assim, aquela raiz rígida, né? Os discursos mais imutáveis, mais difíceis de mudar, ou até que a gente nem percebe. E os outros rizomas seriam os que atravessam a gente de maneira mais discreta, mas que a gente pode perceber, sabe? E depende, acho que, da postura de cada um, assim. É como diz a Mila aqui no chat, discurso não é linguagem, né? Pedro, está aí no aguardo? Abre o microfone, Pedro, por favor. Boa, acho que eu estava só no discurso e não na linguagem, eu esqueci aqui de ligar. Mas então, eu concordo com o Guilherme. Se eu estivesse falando do Dalgala Rondo da segunda edição, né, que está pautado DSM-4 e CID-10. Aí ele aponta essas fitas, assim, tipo, religiosa e tal. Agora, dentro desse campo, é cultural, né? Tipo, longe de mim de defender psiquiatria ou diagnóstico, eu quero que todo esse mundo exploda. Porém, existe uma tentativa, né, de tentar, que nem o Fernando acabou de falar, que o que o Foucault diz que para que se consiga construir um discurso, construir textos, construir as relações de poder, construir matéria, construir estudo acerca do que acontece, é preciso construir o movimento. Então, se houve uma atualização, essa atualização ela precisa ser a gente precisa estar dentro dela, né, para tipo conseguir criticar ela, tipo, firme e forte, assim, sabe? Então, tipo, no caso aqui, quando ele coloca dos contextos relacionados à cultura, né, na realidade auxilia muito, muito mesmo. Tipo, no grupo cultural América Latina, a parar de chamar, tipo, sei lá, mulheres histéricas e colocar como síndrome de ataque de nervos. Pô, é péssimo. Pô, é péssimo, mano. Só que a gente tem uma história de, sei lá, de pelo menos um século de homens chamarem mulheres de histéricas. Isso é uma construção de um poder, né? E aí a gente vai lá e faz esse discurso e agora modela um pouco, gourmetiza um pouco, né? E coloca como ataque de nervos. Mas é importante, né, ter e, sei lá. Pedro, você foi brilhante. Gourmetiza, eu vou incluir gourmetiza no Não, meu é a vernáculo fala. daqui Eu vou para chamar frente. a psiquiatria de gourmet do sofrimento a partir de agora. Pedro, você foi brilhante. Brilhante, puro afeto. Parabéns. Mas obrigado, Pedro, por dizer isso. Eu acho que eu tenho a versão antiga do da Galo Honda, então. Porque na minha ainda estava assim. Gente, mais alguma. Aliás, até compondo para a Carla, eu não sei, eu não gravei muito essa historicidade, mas a transexualidade ainda é uma disforia. Como é que tem. Você sabe atualizar essa genealogia, Carla? Isso é muito bom para a gente.
Bom, a transexualidade já não é mais doença. Porém, ela se encontra ainda na classificação internacional de doenças como algo que merece cuidados médicos, semelhante à gravidez, por exemplo. Interessante, gente. Como é que isso... O poder dos discursos, né? Não existe exterioridade aos discursos nesse sentido, né? Porque o discurso, ele cria visibilidade, né? Isso é bem ilustrativo de quando a gente fala discurso para Foucault. Pessoal, mais Fernando, alguma... você que está mais vinculado ao núcleo trans, você pode me responder o seguinte: ainda é necessário um acompanhamento psicoterápico para você fazer a transição de sexo? Eu evoco a Carla, evoco o Valentim. Se não me engano, ainda precisa de 2 anos, né, gente? Né? Precisa de 2 anos como uma forma de... O pretexto humanista, com todas as... É que a pessoa precisa de um processo de conscientização, de todas as complexidades que envolve. Eu estou dando combustível para o Pedro querer explodir os diagnósticos aqui, né? Eu estou vestindo um personagem, tá, gente? Estou sendo bem cínico aqui, entendeu? Não, A pessoa precisa, assim, elaborar-se psicoterapeuticamente, e no final, na culminância dessa elaboração extraordinária, o psicólogo, no exercício do seu poder generoso, ele vai emitir um laudo, né, gente? E a pessoa vai agradecer por ser laudável, né? Entendeu? E o psicólogo, se não tiver no serviço público, vai ganhar um dinheirinho com isso, né, gente? Para pagar suas contas, né? E vai fazer pesquisa em cima, né? Mas isso é muito interessante, né? Porque mostra ainda, né, um extremo proteccionismo, né, ao sexo biológico. Né? Porque o que está ali, que de fato está em conta, né, de não se fazer um processo de transição, é a capacidade reprodutiva, né? Que vai ser modificada pelos hormônios, pelas cirurgias, e coisa, né? Bom, não é à toa que a mulher não pode fazer histerectomia, né, sem primeiro ter tido um filho, sem ter autorização do marido, né? Gente, deixa eu desabafar, gente. Tinha uma professora que aposentou. Você acredita que eu tive que dar aula de produção de documentos, gente? Eu dei aula de produção de documentos para 2 turmas. Estou desabafando aqui. Pedro, levantou a mão. Você está no discurso sem linguagem, Pedro. Está fechado o microfone. Então, é que, sei lá, o que eu fico pensando é que vai ter uma galera, né, que vai se hormonizar, né? Uma galera pobre vai se hormonizar para que consiga, de alguma maneira, alcançar o corpo, alcançar a forma, alcançar o modelo, alcançar o molde, alcançar o que procura ou está no caminho, vai ter uma galera. Só que dentro da estrutura do capitalismo, dentro da estrutura do Estado, a única forma da gente conseguir depois ajudar, né? Nem o Fernando estava falando vai chegar o psiquiatra, salvador da pátria, e falar, vou te laudar aqui, tipo, tá com transtorno por uso e abuso de hormônios e a gente vai ter que resolver essa situação. Mas, de qualquer forma, fora do campo da luta do LGBTQIA+, existem os transtornos hormonais padrões, né? Padrões normais que qualquer ser humano está sujeito a ter. E isso é preciso ter dentro de qualquer DSM, dentro de qualquer CID.
Eu acho que eu tenho uma visão otimista, assim, que estamos caminhando, assim, sabe, para novas reformas muito mais humanas, e eu acho que é importante, cara, a gente ter essa fé, essa esperança, né, de querer ficar batendo o martelo nisso sempre, para que a gente consiga chegar em outras esferas mais conservadoras, né, esferas mais fascistoides, né, para que a gente consiga colocar que corpo, molde, modelo, hormônio, normal, anormal, né, sejam vistas em forma de um debate tão rico quanto foi o de hoje aqui. Vamos elaborando nossos encontros, né, Pedro? A Carla colocou: Pedro, eu agi dessa forma durante minha adolescência e vida adulta, não havia na época endocrinologistas dispostos a acompanhar terapias hormonais para pessoas trans, ou seja, a pessoa se lançava na experiência de si, correndo por sua própria conta e risco, né, em função da alienação social, né, cultural, né, Carla? Né? Isso é que a gente fala de invisibilidade, entendeu? De interdição, de mutismo, né? Não tem nem espaço para uma valoração, né? Para um exercício de discurso. Se existe o discurso, é o discurso do interdito, entendeu? O discurso não tá no sentido de promover a subjetividade, está no sentido de interditar do que não se deve falar, né? É o discurso da negação, né? Que também produz subjetividade, né? Gente, estamos chegando às 18h30, que é mais ou menos o nosso combinado. Queria agradecer a todos, todas e todos para a gente, por essa jornada magnífica. Espaço é de todo mundo, tá, gente? Aqui não é aula, aqui não é defesa de tese, a gente pode compor coletivamente, se expressar, e no acolhimento do conjunto, um vai compondo com o outro e a gente vive a experiência do encontro, tá? Semana que vem a gente vai ter facilitação da Yara, deixa eu ver aqui, da querida Yara, sobre Então, a Daniela pediu, Daniela Ah, é? Oliveira, mas ela não está aqui, eu vou me Ela não preparar. está vindo, se prepara, querida. Tá bom. Ela entrou no grupo, a Daniela tem um histórico antigo com encontros antigos, mas ela não tem vindo, né? Então, por favor, Ok, eu Yara, me você preparo. prepara? Não, tudo Tá bem, ok. eu converso com ela, mas eu me preparo, ok? Tá ok. Tá ótimo, gente. Vivemos a emergência, né, criativa do encontro, né? 1 mais 1 é sempre mais que 2, tá? Vou ficar um pouquinho para conversar com alguém que queira conversar alguma coisa. Vou finalizar a gravação agora, que vai estar disponível semana que vem no YouTube lançado no mundo, tá? Grande abraço. Boa sexta, bom fim de semana. A gente se encontra quinta-feira, tá bom? Um abraço.